Amém. Saúde a magia da paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos se coloquem em pé em nome de Jesus para a reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor colocou no meu coração para esta noite, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos passear um pouco pela Bíblia. E vamos falar de um grande libertador. Aleluia, glória a Deus. Quando todos encontrarem, diga amém, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em versículo até onde o Senhor determinar. Então a palavra do Senhor diz que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Este é o título da palavra. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, e disse: eis-me aqui. Então o Senhor chamou por Moisés no meio da sarça. E quando ele chamou, Moisés respondeu: eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. E disse: não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem sabe, é uma história bastante conhecida, essa passagem de Moisés. O que será que Deus queria com Moisés quando ele se apresentou para ele ali na sarça ardente? Deus usou Moisés desde o princípio, porque nós sabemos que a história de Moisés já vem antes, com o nascimento dele. Vamos voltar um pouco atrás para que a igreja venha entender melhor. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mas escondendo, tomou uma arca de junco e a botumou com betume. E fez. E pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então a palavra do Senhor nos fala que Moisés, desde o nascimento, ele já era perseguido. Que naquela época, o faraó daquele tempo, ele ordenou que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem mortas. Para quê? Para que o povo não viesse mais a crescer. O povo hebreu era um povo perseguido, era um povo sofrido, era um povo escravizado. Então o faraó ordenou às parteiras que todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquela época era para ser morta. Mas só que as parteiras não obedeceram ao faraó. Elas não acharam que não era justo. Então elas esconderam de Faraó que não estavam fazendo a vontade dele. E dessa forma a vida de Moisés foi poupada, como de outros muitos meninos também. Então, para honra e glória, Faraó perdeu essa batalha. Mas o nosso menino Moisés, ele acabou indo parar nas mãos da filha de Faraó. Repare como é as coisas. Faraó perseguiu, mandou matar, mas o menino viveu e foi parar onde? No palácio de Faraó. E lá no palácio, ele foi criado como príncipe. Vou pular a parte onde a própria mãe dele, que é hebreia, cuidava dele até ele ficar grande. Já para a gente não perder muito tempo. Então foi criado como príncipe, tinha tudo, do bom e do melhor. Então nunca lhe faltou nada, em todos os sentidos. Mas chegou um certo tempo que Moisés viu um egípcio maltratando o hebreu. E aquilo ali tocou nele. Ele sentiu que estava errado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro.
e não viu ninguém por perto. Então ele interveio naquela atitude. Ele simplesmente foi até o egípcio e atirou uma pedra nele, e dessa forma ele caiu no chão e foi morto. Então, hoje, quando Moisés olhou para um lado, que não viu ninguém, pegou terra, cobriu ele por cima, achando que ninguém estava vendo. Mas a gente sabe que nada fica em oculto. Quando a gente pensa que não tem ninguém nos observando, ninguém nos olhando, é aonde mais tem. E principalmente os olhos do Senhor. Porque ele vê todas as coisas que nós fazemos. Ele está atento a tudo. Então, continuando a história, então Moisés, com medo do que pudesse vir a acontecer, ele fugiu. Ele foi para Mídia. Quando chegou lá, passou um bom tempo lá, fugindo de Faraó, para que assim a fúria dele não viesse a bater ele, nem matá-lo. Então, depois de muito tempo, foi quando entra essa parte aqui da sarça ardente. Quando Deus se apresenta para ele através de uma sarça ardente. A sarça ardente era uma sarça que existia um pé de pau, que começou a pegar fogo, aquele fogo bonito, mas só tão forte, que não se conseguia ver que estava ali. Então o Senhor falou com Moisés ali que precisava dele, que ele tinha que voltar para o Egito para libertar o povo. Um povo que vinha sofrido, um povo que já vivia escravizado há 400 anos. Um povo que era escravizado, que era chicoteado, passavam necessidades, privações, tudo. Mas mesmo assim Moisés disse: Senhor, quem sou eu para voltar para o Egito para libertar este povo? Eu não sou ninguém. Aí o Senhor disse: faça somente o que eu te mandar. E assim, dessa forma, Moisés respondeu: eis-me aqui. Ele não falou: ah, Senhor, eu não vou não, como muitos de nós fazemos. Às vezes o Senhor determina algumas coisas nas nossas vidas, nos manda fazer, e a gente simplesmente diz: eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou fazer, mas esquecendo que quem manda é Deus. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele manda fazer. E na vida de Moisés não foi diferente. Então Moisés falou com o sogro dele, falou que Deus tinha tratado com ele se preparou, falou com a esposa e voltou para o Egito. Quando ele voltou para o Egito, já não era mais o mesmo faraó que estava vivo lá, já era um outro faraó. E da mesma forma, ele voltou lá, e quando chegou lá, fez as ordenanças que Deus falou com ele: quando tu chegar lá, tu vai fazer assim, 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 assim. Essa história todos vocês já conhecem. Então foi o que Deus fez: começou a lançar as 10 pragas no Egito, para que dessa forma o faraó viesse a temer e viesse fazer o que Deus tinha determinado. Veio a primeira praga, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, a quinta, até a 10ª. E Faraó nada de ceder, mas na 10ª ele teve que ceder, porque mexeu no bem precioso dele. Foi a praga onde o Senhor ordenou que o primogênito fosse morto. O filho de Faraó foi morto na 10ª praga. Então ali ele sentiu a sombra da mão do Senhor, que não parou nem a mão dele, a sombra. Então ali ele recuou e falou para Moisés que estaria cedendo, que ia libertar aquele povo sofrido. Então mandou o povo se preparar, e Moisés disse: não é justo que o povo saia do Egito de mãos abanando, que o povo saia sem nada. Foram muitos anos servindo a Faraó, sofrendo, sendo chicoteado, passando fome e tudo mais. Então foi feito um acordo que sairiam com riquezas, com joias, com ouro brilhante, com tudo que eles pudessem levar. E dessa forma Moisés saiu levando ao povo a caminho do deserto. Mas a gente pensa que a história acabou aí. Não acabou. A história continua. Porque o povo agora está livre. Não, o povo não está livre. Ainda existia um processo para ser passado. Quando o povo foi saindo do deserto, em um determinado local, Deus permitiu endurecer o coração de Faraó, para que Faraó viesse perseguir os hebreus, viesse perseguir aquele povo que ele tinha dado a palavra dele, que ele não ia mais machucar, nem ia matar, nem escravizar. E dessa forma aconteceu. Então foi na passagem lá na frente, quando a gente ficar sabendo aqui, o Senhor fala que o povo foi perseguido, e quando olhou para trás, vinha Faraó, os cavaleiros dele, para onde matar aqueles que estavam ali. Mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que Ele abriu o rio, fez a passagem para que o povo viesse passar em terra seca. E o povo passou. Quando o povo passou, mesmo assim temendo, olhava para trás, via as carruagens, via tudo, mas temia que seriam mortos. Mas o Senhor sempre ordenava olhar para frente. Nós nunca devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás.
Porque se a gente parar para olhar para os lados, a gente vai ficar no caminho, a gente vai ser morto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E assim foi aquele povo. Moisés conduziu aquele povo, porque aquele povo era herdeiro da terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra que foi prometida aos antepassados, a Jacó, a todos aqueles que já passaram antes de Moisés. Então, para honra e glória, o povo conseguiu passar. E quando o povo passou, que chegou na outra margem, o Senhor permitiu que o mar voltasse ao seu fluxo normal e todos aqueles que estavam perseguindo morreram afogados. E para honra e glória, o povo pode cantar o hino da vitória do outro lado. Mas nós sabemos que o ser humano, ele não sabe agradecer a Deus pelas coisas que Deus faz. A gente, por mais que Deus faça na nossa vida, a gente vai estar sempre murmurando. E com aquele povo não foi diferente. Aquele povo que vivia sofrendo, aquele povo que vivia ali abandonado, que ninguém dava nada por nada. Mas Deus teve misericórdia, usou o servo dele para que viesse fazer a libertação daquele povo. Então, no passar desse tempo, se o povo, Deus testou aquele povo, o povo era ali para passar só 40 dias no deserto, para alcançar a terra prometida. Mas Deus já sabia que aquele povo ali ia murmurar, que aquele povo ali ia pecar. Então, o que Deus fez? Fez passar 40 anos. Em vez de 40 dias, foram 40 anos. Então, por que isso? Pela rebeldia, porque Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe o nosso pensamento, Deus sabe o que a gente vai fazer, Deus sabe das nossas intenções, como somos daquele vida daquele povo também. Então não foi diferente. Então nesse percurso aí, o povo durante a Bíblia relata que durante 1 mês e 15 dias eles tinham alimento. E quando eles saíram do Egito, eles saíram levando alimento, saíram levando riquezas. Não davam para sua necessidade. Mas quando chegou 1 mês e 15 dias, acabou o alimento que eles estavam levando. Aí aconteceu o que, igreja? Começou a murmuração. Começou a reclamar. Quando viu que não tinha mais nada para eles comer de tudo que eles tinham levado, começou a reclamar e indagar. Porque Moisés tirou eles do Egito, aonde lá eles tinham pão para comer. É isso que ele falou para Moisés, que lá eles tinham tudo. Então, como é que pode uma coisa dessa, igreja? Um povo sofrido, um povo que estava ali pronto para morrer, amaldiçoado, tudo. E quando Deus estende as mãos, que usa o servo dele para fazer a obra na vida, o povo no primeiro percurso já começou a amaldiçoar. Mesma forma é a nossa vida também. Eu vejo a história de Moisés como a vida da gente agora. Eu vejo a história de Moisés como a vida de Cristo. Porque da mesma forma que Cristo veio para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado, Moisés veio para libertar o povo sofrido. Para que hoje a gente viesse ter o que a gente tem hoje, que a gente venha ser o que a gente é hoje. Então o que aconteceu? Será que Deus permitiu tirar o povo do deserto para eles morrerem? Tirar o povo do Egito para eles morrerem no deserto? Acredito que não. Então Deus não deixou faltar o maná, Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar nada para eles. Mas mesmo assim o povo continuava murmurando, reclamando. O povo nunca estava satisfeito com nada que Deus fazia. Se era pelo dia, o Senhor colocava uma nuvem para que viesse pairar e proteger eles do sol. Se era pela noite, Jesus protegia eles do sereno, de tudo também da mesma forma. Mas chegou um tempo que, quando mais na frente, Moisés teve que ir ao monte. Ele foi para o monte orar e falar com Deus, se aconselhar com ele, o que é que ele deveria fazer com aquele povo. O povo só murmurava, só reclamava, o povo não queria nada com nada. E Moisés, preocupado, sem saber mais o que fazer. Então, lá no monte, ele conversou com Deus, ele ia várias vezes ao monte, orava e conversava com Deus ali em oculto. E uma dessas vezes que ele foi, que ele voltou, o Senhor falou para ele: Moisés, desce com pressa, porque o povo que tu tiraste do Egito estão lá embaixo blasfemando. Eles estão fazendo o que não devem, estão construindo um bezerro de ouro, estão adorando. E Moisés desceu. Nesse tempo, Moisés tinha ido preparar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu, subiu lá no monte, que ele desceu, que ele olhou, estava lá o povo, tudo construindo um bezerro de ouro, tudo adorando e se prostrando. Então Moisés foi traído. Então aqueles que caminharam com Moisés ali, que conheceu a trajetória dele, que viu o que ele passou, o que ele fez, numa primeira oportunidade traiu Moisés. Então, e cadê aquele Deus, quando eles sentiram fome, fez descer maná do céu? Cadê aquele Deus que fez abrir
água da rocha, para que ele viesse tomar a água. Aleluia, Jesus. Mas não acreditaram, porque infelizmente a gente só crê no que vê. Aleluia, Jesus. A gente só crê naquilo que vê. Ah, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas será verdadeiramente que a gente confia? Porque a gente não é capaz de confiar naquilo que a gente vê. Como é que a gente vai confiar naquilo que a gente não vê? Aleluia, Jesus. É muito fácil de dizer eu tenho fé, eu acredito. Aleluia, Mas será que verdadeiramente eu e você acreditamos? Aleluia. Porque se verdadeiramente a gente tiver fé, a gente acreditar, a gente sabe que vamos passar por todas as lutas, vamos passar por toda a tribulação e sabendo que vamos ter vitória. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que para que se arrependa. Porque a promessa que ele fez na minha vida e fez na vida de cada um de vocês não é diferente daquele tempo também, na vida daquele povo. Deus prometeu levar aquele povo para a terra prometida. Deus prometeu que ia ter libertação e Deus estava fazendo. Mas o que aconteceu? Pela desobediência de muitos, ali aconteceu que quando Moisés desceu, ele pegou as tábuas dos 10 mandamentos e estourou no chão. Ele ficou triste de ver aquela cena. Um povo aqui, ele dedicou a vida para salvar e o povo foi desmerecedor. Então, infelizmente, igreja, a vida é dessa maneira. Então, a gente tem que ver que nos tempos de hoje é aquela coisa. Jesus nos tirou da vida que nós era antes. Nós vivíamos no Egito. O que era o Egito? Num lugar onde a gente fazia de tudo aquilo que não agradava a Deus. Nós fazíamos de tudo que Deus não se agradava e achava que estava bom. Hoje em dia, muitos de nós ainda diz, quando vê o problema, a gente era muito melhor quando eu não servia a Deus. Quando eu não era crente, eu acho que a minha vida estava muito melhor, nem me preocupava com nada. Eu não estava nem aí, eu me divertia, eu tinha alegria. Mas não, igreja, se engana. Porque verdadeiramente a nossa alegria está em Cristo. A libertação está em Cristo. Não sejamos covardes como aquele povo do Egito foi. E na realidade a gente sabe que daquela multidão, tinha 10 mil pessoas, se eu não estou enganada. Quantos conseguiram entrar na terra prometida? Aleluia, Deus. Da mesma forma somos nós. Aleluia. Quantos de nós vão alcançar a salvação na vida de Cristo? Quantos de nós vamos estar preparados para esse dia? É fácil a gente falar, dizer que ama Deus, que ama Jesus. Mas nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, eles saíram com bagagem. As bagagens que eles levaram, então foi o que atrapalhou muito eles. Da mesma forma somos nós. Quando a gente saiu lá de trás, de onde ninguém dava nada, nem por mim, nem por você, Deus tirou a gente do lixo, colocou a gente no luxo, fez a gente príncipes e princesas. E muitas vezes a gente ainda é egoísta, a gente não reconhece, a gente não aceita, a gente murmura e pergunta a Deus por que foi que Ele tirou a gente de onde a gente estava. A gente é falho, igreja, a gente é pecador. E Deus muitas vezes olha do alto, Pai, pela grande misericórdia que Ele tem pela humanidade. Ele ainda tem compaixão de cada um de nós, para que no grande dia que Ele venha buscar a sua igreja, nós estejamos preparados para que sejamos salvos, que venhamos a morar na grande invasão celestial com Ele. Mas a palavra do Senhor também diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Como também naquele tempo, muitos foram saídos do Egito, mas quantos conseguiram entrar na terra prometida? Então no tempo de hoje não é diferente, igreja. Temos que crer mais, buscar mais, confiar mais, murmurar menos, igreja. E crer que o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que tirou a gente de onde não conseguia sair, é o mesmo Deus de hoje e sempre. É o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. Então juntos vamos dar as mãos, vamos marchar para a grande de Canaã, porque a recompensa é grande que tem para nós lá. É uma terra prometida, é a terra que Deus diz que é maravilhosa. Lá não tem choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter fome, lá não vai ter briga, lá não vai ter funeral, lá não vai ter nada. Será que não vale a pena a gente passar o que tiver que passar para a gente alcançar essa vitória? Então vamos colocar isso em mente, igreja. Vamos só olhar para frente, vamos marchar, vamos dar glórias a Deus e não pensar nos problemas não. Porque se a gente for pensar nos problemas, a gente vai ficar parado. A gente paralisa como aquela mulher que transformou a mulher de Ló, transformou na pedra de sal. Então a gente tem que parar com isso, parar de murmurar, parar de reclamar e glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, obrigado por tudo.
Então até aqui o Senhor me permitiu ir, já vai precisar em nome de Jesus.